Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, neste dia maravilhoso, abençoado, preparado por Deus para a sua vitória, para você se colocar de pé e vencer. Eu sou Helena Cristina Ferreira, você que não me conhece, que já viu de alguma forma esporádica o vídeo da Palavra de Deus, mas ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ajuda essa obra a continuar crescendo, a mensagem da Palavra do Senhor entrando nos lares. Eu estou me preparando, estou em oração essa semana, para a semana que vem nós começarmos uma campanha, uma semana toda de campanha de restauração para as nossas vidas. Você que me acompanha toda semana, todo dia, já vai se preparando. De tempos em tempos eu gosto de fazer uma semana de campanha, e essa campanha vai ser de restauração das nossas vidas. Hoje eu quero ler com você o livro de 1 Reis, capítulo 19, alguns versos. Quero falar com você sobre esgotamento físico, mental, espiritual. Qual de nós já não passou por uma grande sobrecarga que pediu até a morte? O profeta Elias também pediu. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 19, diz: Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Todos nós passamos por um momento que nós nos sentimos esgotados, por acúmulos de problemas, excesso de trabalho, algum tipo de sobrecarga, alguma brecha que veio atacar o nosso espiritual. Passamos por situações assim. Alguns costumam dizer que esgotamento, crises emocionais, depressões, ansiedades, pânicos, são frescuras, são possessões malignas, mas nós precisamos separar as coisas. Nós precisamos separar e entender o que se passa conosco, a origem do que se passa em nossa vida, para buscarmos em Deus a solução correta. Não é vergonha nenhuma conhecermos as Escrituras, cremos em Deus, cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, e temos momentos de fragilidade, momentos ao qual nós não temos força por nós mesmos de nos colocarmos de pé, não estamos falhando com ninguém, não estamos cometendo pecado ou qualquer outro tipo de coisa errada, mas aquele sintoma, aquela sobrecarga, aquela opressão no nosso espiritual, ela surge. O profeta Elias, um homem muito usado por Deus, porque se você pegar toda a história de Elias, Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, ao qual orou e determinou que não iria chover por 3 anos e meio e não choveu. Elias deu a mensagem de exortação, de correção a Acabe, o rei Acabe, que estava levando o povo para uma desolação. Seu reinado foi um dos piores reis que não seguiu os caminhos do Senhor. O Elias foi lá dirigido por Deus. O Elias acabou com os profetas de Baal, que eram mais de 400. O Elias separou os que eram de Baal
e os que não eram. Eles oraram para que chovesse e nada aconteceu. Mas Elias invocou o Deus verdadeiro, veio chuva. Elias era um homem usado e ousado nas mãos do Senhor. Só que após todas essas passagens, todos esses eventos ao qual Deus usou Elias, chegou ao conhecimento de Jezabel, mulher de Acabe, e ela levanta com uma ameaça diante de Elias, que se não chegasse o amanhecer, ele também estaria morto. E o Elias se abate com as palavras de Jezabel e foge com medo de perder a sua vida. Mas só que o Elias se abateu com aquelas palavras e diz assim, o verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi pelo caminho do deserto de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Mas que curioso, o Elias, que foi levantado de uma forma ousada por Deus, como ele chega nesse ponto de pedir a morte? Se você continuar lendo esse capítulo 19, ele caminha querendo ouvir a voz de Deus, entra numa caverna. Mas como pode acontecer isso de um homem, com um homem que tem intimidade com Deus? Como pode pessoas que têm intimidade com Deus, que oram por outras e elas são curadas, a porta abre, acontecem milagres, como podem passar por fragilidades? É aí que nós ficamos equivocados com os nossos conceitos. Podemos conhecer homens e mulheres usados por Deus, mas nós não podemos esquecer que são seres humanos. Quem os usa é o poder do Senhor manifesto por através da vida dessas pessoas. Não existe nenhum ser humano, não existe um que seja inabalável a ponto de nunca sentir uma tristeza, de ser forte em toda situação, de achar que não precisa de ninguém, que ele por si só vence todas as situações ruins da vida. Nós passamos por altos e baixos, sim. Lembra do Paulo, quando ele orou para o espinho na carne, pedindo que passasse dele? Não passou? O Paulo não era um homem que tinha experiências sobrenaturais com Deus? Talvez você olhe para o seu estado e se ache a última das pessoas, por estar vivendo conflitos tão intensos, por estar passando uma fase de esgotamento em sua vida, como Elias passou. E você tem vergonha de dividir o que está acontecendo com você, porque você não sabe qual vai ser a reação das pessoas à sua volta. Pessoas que olham para você e se inspiram na sua postura, que sempre tem uma palavra positiva, que está sempre sorrindo. Você tem medo de se abrir e mostrar que você também tem momentos de fragilidades. Todos nós temos momentos de fragilidades. Quantas pessoas conhecidas, até pastores, entram em depressão. Pessoas que têm uma responsabilidade espiritual nesta terra passam sim por lutas e adversidades. Mas o diferencial para nós, que cremos em Jesus Cristo, que sabemos que Ele tem poder para mudar a nossa história, para renovar as nossas forças, para alegrar o nosso coração, virá dele o socorro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem momentos em nossas vidas que chega uma ameaça, como chegou para Elias, chega algo ruim, não nos abala. Mas tem outra época que algo até menor que outras coisas que vivemos nos colocam no chão. Mas é nessa hora que você precisa aprender a olhar para o alto. Essa luta que tem te consumido as suas emoções, atrapalhado o seu funcionamento físico, porque você vive com seu coração acelerado. Você tem sido consumido por uma tristeza muito grande, se sente abandonado, rejeitado, não dorme direito, tem vários sintomas que você sabe que não é a normalidade do funcionamento do seu organismo.
Pensamentos negativos passaram a assombrar a sua mente. Você percebe que não é mais como antes. O Elias, por um motivo talvez desconhecido à leitura do texto, algo que não está revelado ou claro aqui, ele se abateu com as palavras de Jezabel. Talvez cansado com tantas lutas, cansado por tantos momentos de ser boca de Deus diante daquelas pessoas desobedientes, no caso o rei Acabe. Qual de nós não se esgota em causas que nós estamos ali falando, ensinando, orando, buscando e não vemos mudança, não vemos a mão de Deus se mover em nosso favor? E tudo isso traz uma frustração, uma decepção. Eu já falei com pessoas que dizem para mim assim: Helena, eu já não quero mais essa coisa de igreja. Eu fico dentro da minha casa. Eu já me decepcionei demais com pessoas. Eu vi que as coisas não são da maneira como eu pensava. Você que também tem esse pensamento, você está errado. Deus não nos decepciona. Passa o pano na sua vida, na sua história e começa tudo de novo. O ser humano é falho, mas em Deus nós somos renovados a cada manhã. Continue lendo o capítulo 19 de 1 Reis. Você vai ver que o anjo do Senhor, ele vem, ele alimenta Elias, ele dá estrutura em palavras para Elias: levanta, elonga o caminho, deixa o Elias descansar, recobrar as forças para se levantar novamente. Talvez é isso que está faltando para você, você recobrar as suas forças, desconectar um pouco de celular, de Netflix, de redes sociais, de Instagram, de Messenger, de Facebook, de WhatsApp, e se conectar com o trono da graça do Senhor e descansar no Senhor, porque somente Ele tem o renovo que você precisa para sair desse estado de esgotamento emocional. É em Deus que nós vamos nos colocar de pé. O Elias foi visitado pelo anjo do Senhor. Que nessa tarde a presença do Senhor venha de encontro com a sua vida, com esta palavra, te dando ânimo, vigor para se levantar, buscar ao Senhor, porque tudo isso que vivemos nesta terra, os problemas, as lutas e adversidades, precisam ser apresentadas em Deus, em nossas orações, e lançar no Senhor. Lembra o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, que é manso, e aprendei de mim. O Senhor está dizendo para você, cansado, sobrecarregado, esgotado: lança tudo isso para mim, descanse em mim, porque eu tenho o renovo que você precisa. Eu tenho a força restauradora que você precisa para sair deste quadro de vida que você se encontra nesse momento. Receba essa palavra bendita e creia. Levante-se. Mesmo que você se sinta como Elias, ameaçado, fugindo dentro da caverna, com medo dos seus adversários, com medo de crítica, ansioso, depressivo, o Senhor, nesta tarde, Ele quer te restaurar, quer te dar vigor espiritual para você continuar a sua caminhada. Sabe por quê? Porque muito longa é a nossa caminhada nesta terra. Que Deus te abençoe e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e já vai se preparando que a partir de domingo iniciaremos a campanha de restauração e reconstrução da nossa vida. E que Deus te abençoe.